começando a gravar, né? A gente já esperou, né, alguns minutos. Quem podia entrar no horário entrou, né? Quem não podia, não entrou. Eu vou desligar meu microfone, professora, porque aqui tem um serviço de entrega e toda hora passa moto. Tá, pode desligar. Qualquer coisa é só falar, tá? O que acontece na realidade? Semana passada a gente apresentou o programa, nós também começamos a falar de contrato, o que é o contrato, vimos a evolução histórica dos contratos. Então, hoje a gente vai dar seguimento à nossa primeira unidade, né? Que trata, na realidade, de noções gerais dos contratos, né? A gente vai ver as condições de validade e os princípios, interpretação e pactos sucessórios para fechar essa primeira unidade. Fechando essa unidade, eu vou mandar para vocês um resumo com os tópicos, tá? Direitinho dessa parte. E vou colocar para vocês um texto sobre a função social do contrato. É sobre esse texto que eu vou propor o fórum. Aquele texto de evolução histórica, eu acho que não comporta um fórum, tá? É mais para conhecimento, mas aqui eu vou colocar. Só para a gente ter em mente, né? O contrato, ele tem por objeto relações patrimoniais. O contrato sempre diz respeito a relações com patrimônios, com bens, né? Então, ele tem a ver com direito obrigacional, tendo como seu objeto principal as relações patrimoniais. O João não está aqui, então eu posso falar de uma forma mais tranquila que o casamento, na realidade, se a gente for pensar na origem dele, ele é um contrato. Só que, pelo significado dele, ele vai mais além. Ele, na realidade, é uma instituição, se a gente pensar no que ele significa, o conteúdo dele, né? E é um contrato que não admite uma negociação ampla das suas cláusulas. Você tem um modelo pré-definido em lei e a partir dali que a gente segue, né? Então, é um contrato, eu diria, sui generis, diferente de todos, mas efetivamente é um contrato na Constituição, mas, com relação ao conteúdo, ele é muito mais uma instituição, certinho? Aí cabe a gente falar da função social dos contratos, que está no artigo 421. E aí eu vou fazer um alerta para vocês. O Código Civil, eu aqui imprimi os artigos do primeiro pedacinho do título 5. Tudo bem? Certo. Certinho, João? Acabei de falar do casamento, você chegou. Olha que perfeito, né? Falar de casamento aparece rápido. O título 5 traz dos contratos em geral, disposições gerais, seção 1, preliminares. E aí vai do artigo 421 ao artigo 426. É isso que a gente vai trabalhar agora. Nessa Ah, é? 426? Ok. 421 a 426. Só é bom tomar cuidado, porque nós tivemos uma MP de número 881, do atual presidente da República. Está dando chiado, minha gente. Alguém está com o microfone aberto. Microfone do João. João, você poderia... Se quiser fazer uma pergunta, é só abrir. Ok, muito obrigada. Essa medida provisória 881, ela traz toda aquela questão da liberdade econômica, né? Que nós tivemos recentemente. E essa medida provisória, ela foi transformada em lei 13.874, agora no ano passado. E ela mexeu, né, com a redação de alguns artigos do Código de Processo Civil. Do Código Civil. E a gente tem alguém que continua com o microfone aberto. Isso fica complicado. Deixa eu ver quem é. Acho que é eu. Eu acho que é eu, peraí. É você. Fica dobrado. Ok, melhorou muito. Muito, muito, muito obrigado. Então, se a gente pegar essas alterações que a gente teve, aqui eu não sei se dá para ver, eu tirei do site do Planalto, tem artigos riscados, a gente teve mudança de redação, né? Então, alguma coisa vai estar diferente aqui. É bom tomar cuidado para pegar essa versão nova. O 421, por exemplo, fala: a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato. Antes será exercida em razão e nos limites. São pequenas alterações, mas que a gente tem que tomar cuidado, porque, dependendo do ano
do Código Civil ele vai estar desatualizado, porque essas alterações são do ano passado, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é a função social do contrato, que está no artigo 421, né, que eu acabei de ler. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O que é isso? Na realidade, o contrato ele existe para quê? Para que os sujeitos interajam com a finalidade que o contrato pretende ver alcançada, né? Então, o contrato ele existe porque eu tenho interesses a serem satisfeitos relacionados a ele. Só que essa função social que todo contrato agora deve ter, ela vai servir para limitar a autonomia da vontade. Todas as vezes que aquele objeto, aquela finalidade da parte esteja em confronto com o interesse social e que deva prevalecer naquele caso concreto. Aí eu vou dar um exemplo, até cheguei a pegar aqui uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio que mostra bem isso, né? Relacionada ao FIES. Eu não sei se a gente tem algum aluno de FIES aqui. E aí a gente tem lá o seguinte, é da 12ª Câmara Civil do TJ do Rio, né? Ementa, agravo, ensino superior, deferimento de tutela de urgência para determinar que a ré proceda a matrícula da autora no período acadêmico, relativamente ao semestre de 2018-2, no curso referido na inicial, independentemente do pagamento da dívida porventura existente, desde que cumpridos os requisitos administrativos e acadêmicos por parte da aluna, no prazo máximo de 24 horas. Parte autora que demonstrou que não logrou aditar o FIES em virtude do seu grave estado de saúde. Então, aqui, o que essa turma fez? O que essa Câmara fez? Ela aplicou, né, a função, o princípio da função social do contrato. E para que servia aquele contrato? Para que os FIES existem? Para ajudar o estudante, né, a poder galgar um degrau, né? E se a função social ela tem que ser evidenciada e a aluna não tinha condição, em razão da saúde, de fazê-lo, então você tem que flexibilizar essa regra. Então, se determinou que a instituição fizesse a matrícula independente de qualquer formalidade do FIES. Então, o que a gente tem aqui é a autonomia privada, né, da vontade das partes, sendo limitada pelo quê? Pela função social. A liberdade de contratar, ela vai ser exercida nos limites da função social do contrato, né? Vamos lembrar da primeira vez que a gente estudou direito civil, e eu passei um texto para vocês, acho que para o André não, que ele não estava na turma, do Miguel Reale, falando dos 3 pontos basilares do Código Civil. E um deles falava da socialidade. Olha a função social ali presente. A ideia, né, é que essa liberdade de contratar ela seja exercida nos limites dessa função social, permitindo que terceiros que não façam parte no contrato acabem até em algumas situações influindo, para que eles não sejam prejudicados. Essa é a ideia, né? Então, a gente pode tirar dessa questão da função social do contrato, né, um aspecto mais interno, né? Por quê? Porque isso está voltado à ideia das partes não violarem a motivação, a razão de ser desse contrato. E a gente tem também um aspecto externo, né? Porque a ideia é que os contratos não violem os interesses sociais. E se viola, você vai flexibilizar. Ok, minha gente? Aí eu separei também um segundo caso, e depois eu coloco isso para vocês lá, que é do STJ, que também fala da mesma matéria. A gente, não, aqui, deixa eu só ver. Isso aqui é boa-fé, eu peguei do princípio da boa-fé, desculpa. O que é da função social do contrato é esse aqui do Rio, do agravo de instrumento. Depois eu também coloco para vocês, tá? Lá pelo Classroom. Né? Então, a ideia é isso, é que a gente tenha em mente, né, a prevalência dos interesses sociais e não dos interesses individuais daquela pessoa que está relacionada diretamente àquele contrato em si. Ok, minha gente? Função social do contrato? Eu vou colocar para vocês depois um pequeno texto, é bem curto, do Miguel Reale sobre isso, e vou colocar também um outro texto maior sobre função social, que é bastante interessante para a leitura, tá? Aí a gente passa a falar agora das chamadas condições de validade do contrato, que é a matéria que a gente estudou também no segundo período, quando a gente estudou negócio jurídico,
né? Então, a gente vai ter requisitos de natureza subjetiva, que está voltada aos sujeitos, requisitos de matéria objetiva, que está voltada ao objeto, e requisitos formais, que está voltada à forma, né? João, você poderia ler para a gente o artigo 104 do Código Civil, por favor? Só para a gente lembrar. Você consegue ler? O que eu pego o código aqui? Eu posso abrir. João? Ok? É o 104, é isso? 104, por favor, que a gente estudou no segundo período desse artigo. Foi. Foi sim. Aí diz assim, ó, 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar... Não, do Código Civil. Código Civil, você está lendo CPC. Calma aí, doutora. É que fala de agente capaz, objeto lícito impossível, forma prescrita ou não defesa em lei. Bom, eu achei. Tu achou, André? Pode ler então, pode ler. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, lei, forma prescrita ou não defesa em lei. Ok, exatamente isso. Se a gente olhar, agente capaz é o elemento subjetivo. Objeto ilícito impossível, determinado ou determinável é o elemento objetivo. E a forma prescrita em lei ou não defesa é o elemento formal. Tá? Vamos só lembrar, com relação ao sujeito, a gente tem o que? A necessidade para a celebração do contrato da existência de 2 ou mais sujeitos, né, pessoas, sejam físicas ou jurídicas, com capacidade de contratar. Então, em tese, eles têm que ser sujeitos de direito que possam contratar, possam praticar atos da vida civil, né? Então, eles têm que ter essa aptidão para contratar, né? E vão manifestar o consentimento ali livremente. Requisitos objetivos, é o objeto em si, né? Está relacionado a quê? A licitude, a possibilidade, a determinação, né? Que o objeto tem que ser certo ou pelo menos determinável, a economicidade do seu objeto, porque tem que ter um interesse que seja economicamente apreciável, né? Para que possa ser objeto desse contrato, né? E formais é a forma. Qual é a regra? É a liberdade. Agora, excepcionalmente, a gente vai ter algumas formalidades. É o caso do casamento, é o caso que está no 108 do Código Civil, que se disser respeito à compra de bem de valor superior a 30 salários mínimos, tem que ser por escritura pública. Então, em algumas circunstâncias, a gente vai ter determinadas formalidades que deverão ser respeitadas e seguidas. Ok, minha gente, com relação aos requisitos? Podemos seguir para os princípios? Certinho? O primeiro princípio que a gente vai tratar é o da autonomia da vontade, que também é conhecido como autonomia privada. Para você contratar, você tem que manifestar a vontade, que é o elemento até essencial do contrato, né? A manifestação. E nasce da onde essa vontade? Do pensamento, né? De cada um dos contratantes. Essa é a ideia, né? Então, a liberdade contratual, ela envolve o quê? Eu posso contratar ou não contratar. Eu posso escolher com quem eu vou contratar, né? Na maioria das vezes. Eu posso fixar o conteúdo do contrato, tudo isso é liberdade. E eu posso, às vezes, ser flexível com relação às normas, né? Essa é a ideia. E nem sempre, quando você manifesta a vontade, você precisa motivar, dizer por que você está ali fazendo aquele contrato, né? Em regra, né, a inexistência de motivo ela não viola, né? A gente pode ter sim, em algumas circunstâncias excepcionais, né, a possibilidade de vício,
né? Se você foi induzido a celebrar acreditando uma situação inexistente e aquilo existia, tá? Então, o princípio da autonomia da vontade, ele traz essa liberdade das partes contratantes em deliberar sobre todas as questões atinentes ao contrário, seja com relação a sujeito, seja com relação a objeto, seja com relação à forma. Ok, minha gente? Aí a gente tem um outro princípio que está relacionado à força obrigatória dos contratos, né? A obrigatoriedade dos contratos. Vocês também vão achar com essa denominação. Qual é a ideia aqui? Contrato é como se fosse um compromisso assumido que tem o peso da palavra das partes contratantes, né? A gente na aula passada falou da pacta sunt servanda, né? É o cumprimento da palavra dada, é o respeito à palavra dada. Essa é a ideia. O contrato, pelo princípio da força obrigatória, ele é lei entre as partes. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa expressão. O contrato é lei entre as partes, não podendo, né, na realidade, qualquer uma delas tentar se desvencilhar daquele contrato simplesmente por vontade. Se ela contratou, ela fica, de certa forma, amarrada àquele contrato e ela pode até sair do contrato, mas seguindo o procedimento estabelecido no contrato, né? O juiz pode, se houver um processo judicial, interferir no conteúdo do contrato? Em regra, não. A menos que haja um motivo grave, uma nulidade, para justificar isso. Mas simplesmente pela vontade de alterar, não pode. Por quê? Porque o contrato ele é lei entre as partes. Inclusive, se houver descumprimento, a parte que não cumpriu pode exigir que a outra o cumpra, né? E quando isso acontece, normalmente você tem uma ação na justiça buscando o adimplemento contratual, né? É perfeitamente possível você buscar a execução daquilo que foi ali acordado, que foi contratado. Então, o contrato dentro dele, por ser lei entre as partes, ele contém essa força obrigatória. Ok? Tudo bem, minha gente? Certinho? Posso ir adiante? Consensualismo, né? Contrato, né, é fruto do consenso. Ele é uma expressão da vontade das partes, né? Ele foi feito pelas partes livremente, né? Então, em regra, né, não há forma especial, né? O contrato, ele é fruto desse consenso. Excepcionalmente, a lei pode exigir uma forma, mas não é a regra. André, você leria para a gente o artigo 107 do Código Civil, por favor, que vai falar dessa validade de manifestação de vontade que se relaciona a esse consensualismo? Artigo 107. Uhum. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Ok? Então, a gente tem uma liberdade e a gente tem a possibilidade das partes, dentro dessa liberdade, consensualmente estabelecerem como esse contrato vai acontecer, qual a forma que ele vai ter, como vai se dar. Certinho? Ok? Próximo princípio, relativismo, né? Esse relativismo está vinculado aos efeitos. O contrato, ele traduz o quê? A relação das partes contratantes. Em regra, ele produz efeito com relação a quem? As partes contratantes. Ele não vai produzir efeito com relação a terceiros, né? Então, em regra, o terceiro ele não é alcançado pelo contrato. Daí se falar em relatividade dos efeitos, né? Ele é relativo às partes contratantes, né? O contrato só poderá surtir efeitos para quem não seja contratante se, na realidade, excepcionalmente, por exemplo, em decorrência da função social, esses terceiros acabarem por serem beneficiados. Mas, em regra, o contrato ele vai produzir efeitos somente entre as partes contratantes. Ele terá eficácia inter partes, ok? Certinho? Vou passar para o outro princípio, da supremacia da ordem pública. O que a supremacia da ordem pública estabelece? Né? Que as partes não poderão, ao contratar, excluir normas obrigatórias. Né? Então, vão existir situações que vão estar alheias à nossa vontade, porque a lei estabelece ou um conteúdo
pré-fixado para aquele tipo de situação jurídica, tá? Ou a obrigatoriedade de você contratar. O João tem carro, não tem, João? Carro, moto, meio de locomoção. Você faz o pagamento do Sim, seguro tem. do DPVAT? Faço sim. Você escolhe com quem você vai segurar ou isso é obrigatório? Você já paga por quem o Estado escolhe? É obrigatório, porque o Estado escolhe. Então, isso é um exemplo de norma cogente, de algo que você não tem a liberdade de modificar. Você é obrigado, na realidade, a fazer o quê? A contratar aquele seguro daquela forma que foi ali estabelecida, independente da sua vontade. É uma supremacia da ordem pública que te impôs a contratação pelo seguro DPVAT, né? Justamente. Existem determinados contratos que a gente tem até monopólio, né? O que eu passei hoje aqui no prédio com relação à Naturgy, que é uma situação absurda, né? Eles chegam no prédio com encanamento de 60 anos e resolvem que tem vazamento, fecham, não fazem um teste completo, então fechou para todo mundo. Você, para fazer o serviço, tem que fazer com eles pagando à vista, eles não parcelam. Se você for fazer com outra empresa, a ligação, interligação é com eles e custa R$10.000, olha que coisa bonitinha, né? O orçamento deles, e pagando à vista, e você não tem para onde correr. Ou você faz ou você fica sem. Né? Agora, as regras estabelecidas são essas. Então, vai se fechar um contrato, mas, na realidade, com condições ali, o quê? Obrigatórias, impostas, aonde os contratantes, na realidade, eles não têm, né, liberdade contratual. A gente não tem essa liberdade, porque o conteúdo ele é pré-estabelecido, ele é pré-fixado. Tá? Então, em algumas situações, apesar da liberdade de contratar, da autonomia da vontade, existe regras de ordem pública que impõem determinado tipo de contratação e de regras contratuais para determinados sujeitos, ok? Para todo mundo. Eu acho que o melhor exemplo mesmo é o seguro DPVAT, né? Que ninguém escolhe com quem vai segurar, vem dentro, né, do que você paga anualmente, não é isso? Os meninos que gostam de carro que devem saber melhor do que eu, né? Não? Não é assim? Você não paga junto? Então, me parece que sim. Eu não estou ouvindo nem vendo a resposta, mas me parece que sim. Fala. Não, é sim, é isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E carro, para mim, tem Não temos quatro opção, não, rodas. temos escolha. Não tem escolha, né? Realmente é aquilo mesmo, estabelecido, Acabou. e tem que pagar e tem que ser, e acabou. Tá? Então, isso mostra essa questão da supremacia da ordem pública sobre a vontade das partes contratantes. Certinho? Próximo princípio. Certinho. Revisão dos contratos. Tá? Eu posso rever aquilo que foi pactuado? Teoricamente, sim. Mas isso depende de quê? Isso depende da boa vontade dos sujeitos contratantes. Só que algumas vezes a gente tem uma série de circunstâncias que modificam o que a gente tem de condição no momento de celebrar o contrato e que pode tornar aquele contrato, na forma que foi originalmente pactuada, excessivamente oneroso para uma das partes. E aí ele não é justo, porque se eu tenho um contrato, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter obrigações e direitos mais ou menos equiparados. Se eu tenho um contrato que é muito mais oneroso para um dos sujeitos, esse contrato ele não é válido. Então, se durante, né, o período de cumprimento do contrato, né, a gente identificar, verificar que há um desequilíbrio, é possível haver o quê? O pedido de revisão do contrato com base na onerosidade excessiva, ok? Essa é a ideia, tá? Isso acontece, a gente tem várias ações, né, na justiça que buscam essa revisão contratual justamente com base na onerosidade excessiva por mudanças circunstanciais. Nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, de coronavírus, né, diversas ações judiciais têm fundamento nessa possibilidade de revisão, né, e muitos juízes estão concedendo modificação com base no princípio da onerosidade excessiva, que não deve existir.
né? Então, nesse caso, se limita a autonomia da vontade, e aí se tem o quê? Se tem a revisão do contrato, ou por bem, através do diálogo, ou por decisão judicial, se uma das partes levar a questão à justiça. Certinho, minha gente? Professora, sim. O semestre passado, a senhora deu um trabalho para a gente, inclusive falava de contratos. Sim. Não sei se a senhora lembra. Era contrato de aluguel que a pessoa tinha perdido, acho que 2 trabalhos e não estava tendo como pagar. Era o aluguel e outras coisas. E foi reduzido o aluguel, lembra? Sendo que a senhora falou que a justiça estava dando preferência para o comercial e não para o aluguel em si, né, de casas. De casas, mas mesmo assim se conseguiu. Conseguiu, o rapaz, a pessoa conseguiu, né? Sim, conseguiu. A gente tem várias decisões. Inclusive, no site do Tribunal de Justiça, eles colocaram alguns exemplos de como se fosse uma revista com decisões da época do Covid-19. Pegaram várias matérias com julgados do Brasil inteiro e estão centralizando ali. É bem interessante. A gente olha em várias áreas. É o momento, né, que estamos vivendo. Não tem jeito. Não tem jeito. Ok? Certinho? Bom, o próximo princípio é o princípio da boa-fé. Ele está no artigo 422. Se a gente pegar o Código Civil, no artigo 422, a gente vai verificar que esse é um artigo que não teve alteração. Ele continua com a mesma redação que ele tinha em 2002. Estabelece assim o 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. O artigo 422 ele traz esses 2 princípios, né, da probidade, né, que é da retidão, que a gente ainda vai falar, e da boa-fé. Essa boa-fé que o Código traz, na realidade, é mais objetiva. Ela quer dizer que você deve pautar as suas ações tanto antes da celebração do contrato, no período em que você está negociando aquele contrato, quando depois o contrato ele é assinado e você está buscando o cumprimento dele, né? Então, em qualquer fase do contrato, é fundamental que se guarde o quê? Boa-fé, né? E você tem que, na realidade, agir sempre com lealdade, buscando cooperar, tendo um comportamento leal, digno, correto com a outra parte contratante. Essa é a ideia em si, tanto no momento da negociação quanto depois que o contrato é assinado, onde se busca o cumprimento dele. Tá? E esse princípio da boa-fé é tão importante que ele passa a ser uma regra de interpretação. A gente interpreta o contrato, a gente vai ver isso depois, né? Quando falar de interpretação, né? Com boa-fé. A boa-fé está ali presente. Né? E a boa-fé é objetiva, porque a boa-fé subjetiva ela está vinculada aqui a estado de consciência do agente. A boa-fé objetiva não. Ela está relacionada a quê? A maneira de atuação, a forma de ação. Ela está relacionada ao exercício de quê? De direitos. Né? Então, essa é a ideia. Então, você passa a ter que ter um cuidado, né, especial, né, com relação ao contrato, ao seu objeto, à parte contrária, né? E isso faz com que você tenha que fazer, às vezes, avisos, guarde determinados documentos ou coisas, procure proteger os bens da outra parte contratante, né? Não esconda nenhum fato, nenhum segredo que possa impactar na execução daquele contrato, em nome de quê? Em nome da boa-fé. E a probidade, que esse artigo 422 fala, né, está relacionada ao quê? À honestidade. As partes, ao negociar, ao buscar o cumprimento de um contrato, elas devem ser honestas, né? Elas devem agir de uma maneira limpa, cristalina, seguindo as regras que a gente tem, né, naquela seara, sempre. Aí sempre me vem à cabeça um exemplo. Vamos pensar em Bolsa de Valores? Alguém já viu, com certeza, algum filme, alguma notícia, um procedimento da Bolsa de Valores? Na Bolsa de Valores, um corretor, muitas vezes, através de um gesto, ele se obriga, né, ou num leilão, ele está dando um lance, ele está se obrigando a comprar aquele bem, a honrar com o que ele está dizendo que vai fazer. Se ele depois volta atrás, falta o quê? Honestidade. É isso que não pode acontecer, né? Então, o que a gente tem é que na probidade eu tenho uma boa-fé exacerbada, numa cor mais forte, porque você tem por ela
um dever de honestidade muito mais latente. Essa é que é a ideia. Certinho, minha gente? Ok? Certinho? Então, esses são os principais princípios contratuais. Tá? Eu peço a vocês que vocês sempre tenham no coração, principalmente, a autonomia da vontade, função social do contrato e a questão da onerosidade excessiva e da boa-fé. Esses 4 são os principais princípios que a gente tem e não pode deixar, né, longe da aplicação, sempre. Né? Não são os únicos, mas são os principais. Agora, como é que eu interpreto um contrato? Então, o primeiro ponto é que eu vou interpretar com boa-fé. E aí eu vou lembrar do que está estabelecido no artigo 112 do Código Civil, que diz o quê? Que quando a gente tem um ato, um negócio jurídico, né, a gente vai buscar a intenção das partes. A gente não vai buscar ali interpretar gramaticalmente para ver o que está escrito. A gente não vai buscar uma interpretação das palavras, mas a gente vai buscar a interpretação do conteúdo. André, você leria para a gente o artigo 112, por favor, do Código Civil? Só um minuto. Uhum. Só um minuto. 112, né? 112. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, o que a gente tem no 112? A gente tem uma regra de interpretação que ela tem um aspecto subjetivo, que fala da vontade, da intenção das partes. Então, eu vou observar a intenção que foi manifestada pelas partes. Então, eu tenho um lado subjetivo, mas eu também ali tenho um lado objetivo, porque fala de quê? Do sentido das palavras, o sentido literal, né? Por que eu digo que os dois se aplicam? Né? Os dois se aplicam, mas com prevalência da intenção, porque o 112 diz isso. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção do que, né? Ambos se aplicam, seja subjetivo pela intenção ou objetivo pelas palavras em si, né? Mas se aplicam. Então, no nosso sistema de interpretação do contrato, a gente vai levar em conta a intenção, a gente vai levar em conta depois o sentido literal, a gente vai interpretar com boa-fé. E aonde é que eu tenho isso na parte dos contratos? No 423. O artigo 423, tá, ele, na realidade, ele foi alterado pela medida provisória e pela lei. E ele acabou ficando com a seguinte redação: quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a mais favorável ao aderente. Minha gente, o que a mais a gente tem hoje são contratos de adesão, não é isso, minha gente? Sim. Né? A maioria dos contratos que a gente tem traz para a gente ser contratos de adesão. Então, significa que, quando eu tenho um contrato de adesão, a interpretação que deve ser dada em favor daquele que adere, não daquele que redige. Né? E aí, onde fica a boa-fé que eu falei? No artigo 113. Você leria também para a gente o 113, André, por favor? Que é um outro artigo também importante. 113, olha aí então, professora. Tá. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, os usos do lugar da sua celebração. Tá? Então, a boa-fé e os usos e costumes levados em conta. Será que em toda parte você tem o mesmo ritual? Não. Né? Então, isso também vai ser verificado. Isso é importante. Né? Se você estiver, por exemplo, contratando com o mundo árabe, né, você não vai ter, por exemplo, se eu tiver como representante de uma empresa uma mulher, ela não vai tocar no representante masculino da outra parte, porque isso vai levar a uma série de, eu diria, atos ritualísticos depois para a purificação, como se a mulher fosse impura. Né? Então, existem regras, existem procedimentos. Né? Hoje em dia, a gente tem a questão da assinatura digital. Então, os usos e costumes
costumes daquele espaço que está sendo contratado, eles são o quê? Observados, eles são respeitados, né? Levando sempre em conta o quê? A boa-fé, né? Além dos usos e costumes. Agora, uma outra regra que a gente tem também está no artigo, se eu não me engano, é 114 do Código Civil, que diz assim, que eu sempre vou buscar a interpretação que for mais benéfica para aquela parte que não fez aquela cláusula, né? Então, se eu tenho alguém que está com menos direitos, ou alguém que redigiu, eu interpreto, né, em favor do lado menos favorecido. Essa é a ideia. Por quê? Porque aquele que redigiu teve a chance de ser claro e não foi. E aquele que renunciou a um direito, abriu mão de um direito, ele teoricamente já está saindo com uma condição menos favorável. Então, vamos interpretar favoravelmente a ele. Essa é a ideia em si. Ok? Certinho? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Nenhuma para ninguém? Professora, eu Diga, tenho. André, fale. Nós estamos falando de contrato. E o distrato? São as mesmas regras, na verdade. O que é o distrato? É o desfazimento daquele contrato. Então, o que você faz? Você tem que verificar o que o contrato estabelece como forma de extinção. O contrato deve ter alguma cláusula de extinção. E aí você olha. Se a gente pegar o nosso programa, se eu não me engano, uma das nossas últimas unidades é a extinção e a gente ali tem o distrato presente. Mas se a gente for pensar nisso agora, eu tenho um contrato que eu não quero mais continuar como contratante. O que eu faço? Eu vou ler no contrato que regra esse contrato traz sobre, né, eu me desobrigar a cumpri-lo. E aí você tem várias possibilidades. O distrato é uma delas, tá? Isso pode se dar porque ambas as partes concordaram. Isso pode se dar com pagamento de uma multa, pode se dar sem pagamento de multa, vai depender do caso concreto. Eu não sei se você tem alguma situação concreta na mão, André, que isso varia muito. Diga. Isso já quanto à minha área de engenharia, né? Uhum. Eu estou fazendo, na verdade, eu fiz um projeto, né, numa casa, uma ampliação que são 2 andares para 4 andares. E aí, tipo, eu fiz uma venda que é assim, na verdade, são 3 elementos que eu fechei um valor com o cliente, né? Que é a parte do projeto, a segunda parte que é estrutural e a terceira parte que é a parte das plantas complementares, né? Elétrica, hidráulica, enfim. Aí, o que eu fiz? Eu não fiz contrato com ele, né? Então, quando eu vendi isso, ele me pediu um desconto. E aí, por não fazer o contrato, o que aconteceu? Ele quis passar a segunda e a terceira fase para uma outra pessoa, né? Acabou que eu consegui convencê-lo a ficar comigo, só que eu entendi que se eu não fizer um contrato, eu tenho problemas variados. E um dos problemas é que ele pode, a qualquer momento, deixar de me pagar e contratar uma mão de obra mais barata, né? Só que no meu caso de projeto, existe uma palavra que se chama compatibilização, ou seja, não tem como alguém que projeta uma casa, até tem, né? Mas é mais difícil, alguém que projete uma casa possa fazer com que as plantas complementares se adaptem ao projeto. Ou seja, provavelmente ele teria que fazer uma revisão no projeto. E eu, como autor do projeto, receberia a cada revisão realizada, mesmo que sendo por terceiros, né? Então, assim, eu passo isso, né? E até trago isso para os colegas, a importância de um contrato na hora de você fechar um negócio, né? No meu caso, assim, eu peguei um modelo, né, de um amigo meu, e aí adaptei para mim e já prontamente fiz o contrato, mandei para ele, né? E eu só não fiz, acho que é o beabá, né? Que foi ir no cartório para poder reconhecer a firma de ambos. Mas já está assinado
eu assinei e ele assinou. Agora é só correr para o cartório para amarrar isso, né? Posso fazer alguns comentários? Sim, sim. Primeiro, contrato não precisa ter, em regra, a forma escrita, pode ser oral. Dependendo do valor que ele envolva, não precisa ser feito por escrito. Agora, todo mundo deve fazer por escrito, porque o brasileiro, de forma geral, não respeita a palavra dada. Então, quando você faz algo verbal, a parte contrária se sente confortável em não cumprir, que foi o que aconteceu com você. Achar que não tem obrigação de cumprir, quando na realidade tem. O contrato, ele guarda a boa-fé, a gente falou disso aqui, durante a negociação e depois. Então, qualquer e-mail que você tenha, qualquer correspondência trocada, qualquer ata de reunião que estabeleça as condições do contrato, tem tanto valor em sentido de tornar obrigatório quanto um contrato escrito estabelecendo as mesmas cláusulas. Não sei se eu estou sendo clara. Só que para você, se você tem aquele contrato com as cláusulas escritas, aquilo te dá menos aborrecimento, é indiscutível. E o que você tem que olhar num contrato quando você faz? A extinção. Como é que um advogado deve analisar o contrato? A primeira coisa que você olha é o objeto e depois você vai para a extinção. Como é que o teu cliente se desvencilha daquele contrato? E aí depois você vê todo o resto. Né? Mas é muito importante isso. Então, você tem que olhar os prazos estabelecidos. Engenharia, muitas vezes, tem vinculação com medição, determinadas etapas cumpridas, e aí você tem, com a leitura daquela etapa cumprido, o pagamento, a parcela paga, não é assim? Na verdade, o que aconteceu? Né? Assim, é uma obra muito cara, na Lúcio Costa, né? Então, é uma obra de vitrine, a minha primeira obra de vitrine. E aí, a gente na faculdade estuda aquela matéria sobre ética, né? Faltou a ética do colega que ele quis, na verdade, pegar o meu projeto e passar no computador e dar para o cliente a parte estrutural. E aí, nessa história toda, eu até saí muito bem, porque, na verdade, eu só faria o projeto. E aí acabou que, pela conversa que nós tivemos, eu consegui fechar o projeto, fechar a administração, que é mais ou menos essa medição, né? Na verdade, a administração numa obra, ela pode ser realizada através de uma porcentagem fixa ou variada, né? Porque existe um cronograma da obra, da parte estrutural até o acabamento. Então, são valores determinados por período, né? Então, ou você faz um valor que vai até o final da obra, ou você cobra uma porcentagem maior no início e depois você passa a cobrar um valor menor. Tá? Isso seria a parte que a senhora está falando sobre medição. Tá? Além de ser o pré-o da obra. O que é o pré-o da obra? O pré-o é o profissional responsável pela obra. Ou seja, se tiver qualquer tipo de fiscalização, se tiver fora do contexto do projeto, eu vou responder pela edificação que eu estou construindo, até criminalmente, né? Se eu, nesse caso, eu não corro esse risco, porque o calculista estrutural vai assinar sobre o projeto estrutural, porque vai ter uma piscina no quarto andar dessa edificação. Mas, para todas as outras demandas da obra, se tiver qualquer problema, eu que vou responder, né? Porque eu vou estar assinando como profissional responsável pela obra, né? Então o ideal é fazer um contrato com tudo bem delimitado, porque isso no futuro pode vir a dar algum problema, não que vá dar, mas é o ideal. Direitos e deveres de ambas as partes, as obrigações delimitadas, o valor certinho, maneira de atualização e se extinguir a questão das penalidades. Normalmente se estabelecem penalidades. Tá, André? A tua empresa de engenharia civil? Isso. Depois você não quer me passar o contato, não? Porque eu sou síndica do prédio, tem um problema no telhado. Pensa nisso. Ah, é? É. Tá.
Professora, o André é formado pela SUESC, ele não foi seu aluno, não? Não problema, não. Eu dei aula para engenharia, não para todas as turmas. Eu dei para algumas turmas. A dele eu não me lembro de ter dado aula, não, que senão eu lembraria do André. Ele é bom aluno. Não dei aula para não. Ô, professora, o divórcio também é descontrato? Não, né? O divórcio é a forma de extinção do casamento. Está lá no 226 da Constituição. Pega pra gente, João, por favor. Esse tem o João. Lembra, professora, que a senhora falou no início da aula? São 226. Que o casamento também é um contrato? É um contrato, né? Ele é um contrato com relação à forma, mas se a gente for pensar no conteúdo, ele é uma instituição, porque ele é a base do Estado. O 226 da Constituição, ele traz a importância do casamento. Tá bom, professora. Obrigado. É a base, né? A família é a base. A gente não é nada sem a família, não é verdade? Quer ler pra gente, João? Não tem graça de dar aula com você se a gente não falar de casamento ou de divórcio, né? É verdade. Vou deixar você ler, João. Eu já achei aqui, mas vou deixar você ler que isso te pertence. Sim. É 226, né? Isso, acho que é 226, caput. Os livros e ficha... Não, da Constituição. Constituição. Da Constituição? Não civil, não, é. Para a Constituição. Tá aqui, ó. João, a família. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí, parágrafo primeiro, né? Aí depois, o casamento. O casamento é a união estável. Agora pega o parágrafo 6º que fala do divórcio. O 6º fala. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Tá? Agora, o que a gente falou no início é o que é o casamento? É um contrato especialíssimo. Se a gente pensar em termos na realidade de forma, é contrato. Agora, de conteúdo, ele é uma instituição, porque é a base da sociedade. Essa é a ideia. A base do Estado está na família. E o casamento, ele participa desse processo. Então, é bem especial. Ok? É isso, Beth, que você queria? Ok? Aí, nessa primeira unidade, a gente tem que falar, se eu não me engano, o último item é pacto sucessório. Deixa eu olhar como é que eles botaram aqui no programa. Interpretação, depois pacto sucessório. Os pactos sucessórios, na verdade, estão relacionados a esse artigo 426, que é o último artigo que a gente tem nessa parte preliminar. E qual é a ideia? A ideia é que você não pode celebrar contrato sobre herança de pessoa viva. Né? Não posso pegar aquilo que eu ainda vou receber de herança e que eu nem sei e contratar sobre isso. Então, o 426, ele proíbe que você faça um contrato com relação a esse objeto, herança de pessoa viva. Daí, se falar em pacto sucessório, não cabe sucessão ainda, né? Você só depois de efetivamente herdar é que você vai pensar em negociar, contratar sobre esse objeto. Então, depois que você seja herdeiro ou legatário, você pode celebrar uma cessão de direitos hereditários, né? Mas antes de ser, não. Até porque você pode não herdar nada, não é verdade? Certo. Pode mudar, né? Pode. André, você leria o 426 para a gente, por favor, que é o último artigo dessa parte? 426 da Constituição Federal? Não, desculpa, do Código Civil. Código Civil. Professora, está aqui, ó. Lê para a gente, Beth, você que não leu nada. A gente tem que pedir ajuda, não é verdade? Aí vocês ficam mais animados. Não ficam só... Não pode... Posso ler? Artigo 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Essa é a ideia. Então, você não pode contratar com relação a futuro, e eu diria até incerto, direito sucessório. Só depois em que há a morte e que você se torna efetivamente herdeiro ou legatário, que você vai poder fazer uma cessão de direitos ou algum negócio jurídico envolvendo esses pretensos direitos. Mas durante a vida do sujeito, não. Certo. Ok? Certinho? Certinho. Então, nós fechamos a nossa primeira unidade, né? Professora, depois a senhora não mandaria para a gente, não, algum material com esses princípios? Vou mandar, foi o que eu falei no início, que assim que a gente acaba a primeira unidade, que eu esperava acabar hoje, eu vou mandar
da aula passada e dessa junto, né? Vocês estão recebendo isso hoje ainda ou amanhã, que tem não só... Não, professora, não tem problema. É só para a gente ler e ficar mais... Não, vou mandar. Eu sempre mando. Tá ótimo, obrigada. Quero completar. Como eu fiz em processo instrumental, eu mandei, não mandei para você? Mandou. A gente fechou ali, falta um princípio para fechar todos, que é o do duplo grau de jurisdição. E aí eu já mandei antecipadamente, mas eu botei tudo ontem não, segunda-feira para vocês, né? Isso, do trabalho, até do trabalho. Até do trabalho. Desse, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês, além do resumo que eu vou postar, para fazer uma revisão nele, eu quero inserir essa decisão, e eu separei a outra de boa-fé, que vale a gente ler, que eu não li. A outra decisão de boa-fé é um recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, né? É da terceira turma, é julgado em 2010, mas é pertinente. Aí diz lá: direito civil, contratos, boa-fé objetiva, estandarte ético-jurídico, observância pelas partes contratantes, deveres anexos. E aí eles vêm falando, né? Relações obrigacionais, atuação das partes, preservação dos direitos dos contratantes na consecução dos fins, impossibilidade de violação de preceitos éticos. Aí eles começam a falar da boa-fé. Então, a boa-fé é um princípio que norteia a aplicação dos contratos. Tá? Aí eu vou inserir esses 2 julgados que eu separei no final de semana e vou colocar no material de vocês e vou mandar, tá bem? Que aí a gente fecha a primeira unidade e aí a gente vai passar a falar da formação dos contratos, que é a partir do artigo 427 do Código Civil na semana que vem. E aí eu vou mandar um texto do Reale falando da função social e vou mandar um segundo texto também falando da função social dos contratos, que é muito importante. Só tomem cuidado que nesse pedaço, nessa sessão, o artigo 421 sofreu alteração, foi inserido um artigo 421-A, que fala assim: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença dos elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. E aqui eles vão, né, procurando limitar, inclusive, o princípio da revisão contratual. Né? Se a gente olhar a revisão contratual, somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Né? Mas depende efetivamente das condições do caso concreto. Se houve desequilíbrio econômico dentro do contrato, isso justifica a revisão. Né? Isso é excepcional. Depois o 423, que a gente também falou, que foi alterado por essa medida provisória que virou lei, que fala, né, da questão da liberdade econômica, que é uma pedra no sapato, eu acho, dessa parte obrigacional e contratual no direito civil, né, e no processo civil também. É muito ruim. Né? Protege, de um lado, o empresário, mas também prejudica quem tem que exigir seus direitos na justiça, porque dificulta, né, em várias passagens. Né? E aí fica muito complicado. Ok, minha gente? Certinho? Alguém quer fazer algum questionamento dessa primeira unidade que a gente fechou hoje? Noção geral de contrato? Então, nós encerramos. A gente, na semana que vem, começa sobre a formação dos contratos, vai olhar a questão negocial, a negociação das partes, né, as etapas que a gente tem até o fechamento, né? E é bem interessante, para que depois a gente passe para a classificação, né? E que tem vários detalhes. Até na lei a gente vai ver contrato típico e atípico, a gente encontra no 425 aqui do Código. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Então, se a lei não estabelece uma forma típica, eu tenho liberdade para estabelecer a forma que eu quiser, né? E o contrato será atípico. No período que vem, vocês vão estudar os contratos típicos, né? E o principal deles é a compra e venda, né? O contrato de compra e venda é o contrato mais utilizado de todos, né? Ele tem grandes contratos, empreitada, locação, tem vários tipos, mandato, e por aí vai. Ok? Alguém quer colocar alguma coisa? Essa matéria é extensa, né, professora, de contratos? Só que o que a gente vai estudar nesse período, na realidade, vai até extinção, né? Tem formação, classificação, depois é estipulação em favor de terceiro, promessa, vícios, contratos aleatórios, contrato preliminar com pessoa a declarar, extinção,
né? E declaração unilateral de vontade. Não é tão grande assim, não. O processo é maior que essa. Apesar dela ter só 2 tempos, né? Eu acho que é mais tranquilo. Fale. A matéria do semestre passado parecia ser tão grande, mas não achei tanto. Ela é maior do que desse. Era? É. Porque, na verdade, era uma coisa, era como se fossem os anéis, uma englobando a outra, uma era a continuação da outra. Você tem lá as obrigações, aí você tem as regras gerais, aí a obrigação de dar, de fazer, aí você vai indo. Isso. E aí uma vai puxando. Aí você era tem uma continuação. Descumprimento, aí uma coisa vai levando a outra. É muito detalhezinho, né? É muito detalhe. Essa matéria é mais simples, né? Por exemplo, o que a gente falou hoje não está distante de negócio jurídico. Se a gente olhar, é o dia a dia. Quando a gente for falar de classificação, a gente já ouviu falar dessa classificação em negócio jurídico de forma geral, com algumas exceções, né? A gente vai falar de formação contratual. Todo mundo aqui já contratou. Então, não é tão diferente do que a gente imagina. Então, é uma matéria mais simples por isso. Agora, a gente vai falar do ARRAS, a gente vai falar de juros. É mais diferente. Né? Vai falar de inovação, consignação, aquelas formas de pagamento especiais. Né? Nem todo mundo, remissão, nem todo mundo utilizou essas formas todas. Então, tem muito mais coisa diferente do que a gente tem. Esse semestre não é mais difícil o processo civil do que o direito civil. Esse semestre é dos processos. Que tem também processo penal e penal. Eu só não sei se penal é 2 tempos e processo é 4 ou vice-versa, né? Penal eu não sei. Penal é 4 e processo é 2. É o contrário da gente. Aqui processo é 4 e direito civil são 2 tempos, né? É o oposto. Mas a aula também foi muito boa. A aula de hoje também foi muito boa, professora. Eu gostei muito da aula. Bom, é penal, né? Eu não posso falar nada. Eu gosto muito do Eugênio. Eu acho ele ótimo, divertido, bom companheiro, né? Ele tem umas coisas assim que não tem como a gente não refletir. Agora, ele podia dar uma matéria melhorzinha, né? Ele também vai dizer isso de mim com certeza, né? Eu não tenho dúvida. Professora, ele não poderia dar civil também. Ele não poderia dar civil, não combina com ele. Ele é tudo elétrico. Penal, minha gente, nem comigo penal. Na verdade, é a diversidade, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não, ele é bom. Ele até sugeriu para a gente que assistíssemos a aula dele 5 horas, senão ele ia sair da faculdade, nem poder dar aula para nossa turma. Nós aceitamos, porque a gente já se familiarizou com ele, com o jeito que ele passa a matéria. Também ele é excelente, ele é ótimo. Ele é muito bom. Professora, diga. A Beth está se inclinando para penal, hein? Deixa ela criminalista. Tá querendo ser criminalista. Eu falei para o Eugênio que o João quer penal. Eugênio, João, vem trabalhar comigo. O João se sentiu. Tá certo. Ele vira para mim e fala assim, Beth só tira 10 em direito civil. Eu falei, ele deixa fazer o quê, né? Eu estudo, mas eu já não sou tão boa em direito penal, você sabe disso. Aí tem que estudar mais ainda, não tem jeito, né? O André vai adorar direitos reais, porque a gente vai estudar direito de vizinhança e tem um monte de coisa vinculada à engenharia, direito de construir. André vai ser nosso mestre nessa aula aí. Professora, eu sou funcionário público também, né? Eu trabalho na SEAP. Então, eu contei para o João um pouquinho das histórias intramuros, né? Que ninguém conhece. É muito triste. Verdade. Não, o problema... Acho que o João está desistindo, André. O problema, eu falei, é um caminho sem volta, né? Você ganha dinheiro, porém, você fica na mão da vagabundagem. E é aquilo. Eu trabalhei numa unidade onde a inspetoria ficava ao lado da sala dos advogados. Eu falei para ele justamente que o advogado vai lá, pega a procuração e promete que vai conseguir tirar ele da cadeia. E aí, se ele não consegue, a gente que estava ali no dia a dia via que os caras ficam com ódio mortal dos advogados. Né? E aí acaba que é uma vida sem sossego. É pior do que a minha vida, professor. Entendeu? Depois de 3 anos eu voltei numa unidade prisional e os caras sabiam o meu nome. Eu falei, meu Deus do céu. Não adianta, é um careca de olho azul, é conhecido em qualquer lugar, né?
Enfim, ele que é bom, mas é ruim, né? É ruim. Deixa eu contar uma história. Quando eu fiz faculdade, há muito, muito tempo atrás, eu adorava penal, mais do que civil. Fez pesquisa científica no CNPq durante 4 anos na área penal, para vocês terem uma ideia. No meu último ano de faculdade, um professor meu que militava no direito penal foi assassinado, atearam fogo dele na porta da faculdade. Ele morreu queimado na porta da faculdade. Aquilo, para mim, foi de uma forma tal que eu nunca mais quis saber de penal. Ele ganhava o dinheiro que ele queria, mas ele não tinha vida. Durante as aulas, ele contava um monte de histórias. E aí fechou, ele já não era nem mais professor da minha turma, porque eu estava terminando a faculdade, com a morte dele ali. Então, assim, é um caminho realmente sem volta. É um caminho sem volta, né? E cada um é que sabe de si. Eu, pessoalmente, acho que não vale isso. Né? Por mais que tenha coisas interessantes que o penal realmente tem, empolgantes, eu prefiro meu papelzinho do contrato, né? Meu princípio da boa-fé, tranquilo, que me deixa feliz, eu durmo a noite inteira em paz, né? E eu trabalho desde 1987, não tenho o que reclamar. Eu realmente não tenho o que reclamar. Né? Então, é cada um que sabe de si. Tem gente que vai querer empolgação, não é o meu caso. Vou virar professor. Né? Não é o meu caso. Tô quase mudando já. Então tem que mudar. O Enzo já conseguiu, né, Beth? A Beth já viu, ele era penalista, não é mais, né? Já mudou. Não, João, pode ser professor, mas mesmo que você vá para a área penal, você vai ter que ir lá, vai ter que ver como é que a coisa funciona. Não tem jeito. Isso aí é complicadíssimo. Não tem jeito. Ok, minha gente? Eu vi que a Crispina não está falando, mas ela está aí. Ela mandou uma mensagem que eu li aqui, né? Tá tudo certo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ninguém quer mais nada, então a gente fecha. Fale, pode falar. Não entendi. Eu quero fazer um merchan da minha empresa. Depois pegar o seu telefone ou um e-mail para eu mandar em contato. Eu vou parar de gravar e te dou. Só um minuto também, calma aí. Tá bom. Bota aqui. É aqui.